E aí pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre este livro aqui, mas em específico o narrador deste livro, que é o Paulo Honório. Estão vendo que meu livro está cheio já de marcações aqui, porque é sobre isso que eu quero falar, tá? Bom, o Graciliano Ramos, ele vai ter uma manha, uma técnica de construir narrativas em primeira pessoa. Se nós pegarmos o primeiro romance dele, o Caetés, ele já traz ali o João Valério narrando em primeira pessoa, escritor também, fantasioso. Aí a gente caiu em 34, o lançamento deste livro aqui também em primeira pessoa, narrador Paulo Honório também escritor, tá? Aí o Graciliano Ramos vai ter complicação, vão acusar de estar ligado ao Partido Comunista, ele vai ser preso, ficar 11 meses na prisão, de onde vai sair depois o livro O Memórias do Cárcere, também em primeira pessoa. E em 36 ele lança um ponto alto da obra dele, que é o Angústia, também em primeira pessoa, também um narrador que escreve, que é escritor, que vive disso, que é o Luiz da Silva. E a única exceção na obra do Graciliano Ramos de romances narrados em primeira pessoa que vai escapar para uma terceira pessoa é o Vidas Secas, o clássico Vidas Secas, até porque nós olhamos o Vidas Secas e vemos que Fabiano, Sim a Vitória, os dois meninos, nenhum tem complexidade para narrar, tá? Bom, quando o Graciliano Ramos surge, reparem que ele tem todo esse privilégio, essa técnica, essa qualidade de fazer livros em primeira pessoa, narrativas pessimistas, narrativas com questões psicológicas, uma linguagem enxuta, e muitos vão tentar aproximar o próprio Graciliano do Machado de Assis, que também era o top nesse domínio de um narrador em primeira pessoa, tá? E o Graciliano Ramos ele vai estar num movimento chamado Romance de 30, que é aquela segunda fase do modernismo, romance social, romance de construção, e onde tem os autores politizados, uma linguagem voltada para a denúncia social. Lembrem, é da turma do Jorge Amado, do Érico Veríssimo, da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rego. E o Graciliano Ramos faz esse romance neorrealista, esse romance que tem essa proximidade com a verossimilhança. Só que aí que está o problema. Este narrador aqui, que é o Paulo Honório, será que é verossímil o jeito com que ele narra e a formação dele? É essa pergunta que eu vou tentar responder aqui, tá? Minha opinião, há uma grande inverossimilhança entre o narrador e o narrado, tá? Por quê? Porque eu vou dizer para vocês, tá? O Paulo Honório, eu vou pegar aqui as minhas marcações agora, ele está com 50 anos, faz 2 anos que morreu, cometeu suicídio a Madalena. Então, quando ele ouve o Pio da Coruja, ele vai escrever a história da vida dele, tá? Só que ele pensa, num primeiro momento, em escrever a história da vida dele, mas com a ajuda de amigos, porque ele é um semi-alfabetizado. Reparem, antes de iniciar este livro, diz o Paulo Honório, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e o padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. Reparem o cuidado que ele tem, né, de escolher o padre para colocar uma parte moral. João Nogueira aceitou a pontuação e a ortografia e a sintaxe. O João Nogueira seria uma espécie de revisor de textos aqui. Prometeu ao Arquimedes a composição tipográfica. O Arquimedes entraria como o diagramador, o capista. E para a composição literária, ou seja, para transformar esse bruto do Paulo Honório num livro literário, uma espécie de copydesk, tá? Convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu, Paulo Honório, traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Então reparem que ele está aqui juntando toda uma turma, que é quase como se eu entrasse numa editora e convidasse ali o revisor, né, o diagramador, falasse com o meu copydesk, ó, vem cá, tu dá uma composição bonita depois para minha escrita, tá? Qual é o problema que acontece? O Paulo Honório ele vai negar tudo isso. Por quê? Porque o João Nogueira, que seria o revisor, queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Calculem. Então ele fica indignado com essa questão toda, né, do João Nogueira. E aí o Gondim fica responsável por trazer 2 capítulos datilografados, transformando aquele bruto do Paulo Honório, a escrita bruta, numa escrita mexida, mais literária. Só que qual é o detalhe? Segundo o Paulo Honório, o resultado foi um desastre. O redator do Cruzeiro apresentou-me 2 capítulos datilografados. E aí o que ele fala para o Gondim? O Paulo Honório diz: vá para o inferno, Gondim.
Você acanalhou o troço, está pernóstico, ou seja, exibido, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Reparem que o Paulo Honório começa a ver a maneira com que ele fala e vê que não foi reproduzido isso no texto. Então o que ele pensa aqui? O Gondim mexeu muito no texto, transformou ele em alto nível. E aí o Azevedo Gondim chega e diz, mas Paulo, foi sempre assim que se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, a gente briga, a gente trata de negócios naturalmente. Mas arranjar palavras com tinta, colocá-las no papel, é outra coisa. Se eu fosse escrever como eu falo, ninguém me lia. Esse argumento não adianta para o Paulo Honório, que ele vai pegar e vai, muito obrigado, mas enfim, não quero o trabalho de vocês, tá? Só que qual é o detalhe? Ele vai voltar. Ele vai dizer, abandonei a empresa, abandonei o projeto do meu livro, mas um dia destes ouvi novo pio de coruja. Iniciei a composição de repente, valendo-me dos meus próprios recursos, sem pedir ajuda para ninguém, a escrita dele. E sem indagar se isto me traz qualquer vantagem direta ou indireta. Entendam então, ele dispensa toda aquela máquina editorial, um revisor, um copydesk, um diagramador, e diz que vai escrever conforme ele acha que tem que ser escrito, tá? Bom, agora a gente entra em problemas do livro, tá? Primeiro, ele vai dizer que a primeira nota digna de referência da vida dele, ele vai lembrar quando ele foi para a prisão, por exemplo, ele estava namorando a Germana e a Germana traiu ele com o João Fernandes. O que fez o Paulo Honório? Vai lá, dá uns cocorotes nessa Germana e esfaqueia o João Fernandes. O que acontece? João Fagundes. Peguei 3 anos de cadeia, 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, onde aprendi leitura com Joaquim Sapateiro, que tinha uma Bíblia miúda dos protestantes. Reparem, onde é que ele aprendeu a ler? Na prisão, nesse tempo em que ele fica na prisão com Joaquim Sapateiro. Aí vamos pensar, ele não está fazendo um curso de letras, ele não está fazendo um ensino regular, nada, foi na prisão. Aí vocês vão dizer, tá, mas e não tem possibilidade de ser um bom leitor na prisão? Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Porque o Paulo Honório vai nos dizer mais. No capítulo 36 ele diz assim, ó, eu não sei ler, eu não conheço iluminação elétrica e nem telefone. Para me exprimir, recorro a muita perífrase, ou seja, muita palavra simples, muito resumo, e muita gesticulação, tá? Então reparem, ele mesmo está dizendo os problemas que ele tem para se expressar, para escrever aqui, tá? Aí mais adiante, quando ele já está casado com a Madalena, ele diz, defronte do escritório, descobri no chão uma folha de prosa. Ele pega aquela página que está ali no chão e ele viu uma letra redonda na Madalena. Francamente, não entendi. Ele começa a tentar ler e não consegue entender. Encontrei diversas palavras desconhecidas, outras conhecidas de vista, e a disposição delas terrivelmente atrapalhada muito me dificultava a compreensão. Entendam, ele não consegue ler, tá? Ele já disse isso para nós, certo? Mas ele diz, o que é certo é que a respeito de letras, eu sou versado em estatística, em pecuária, em agricultura, em escrituração mercantil, conhecimentos inúteis neste gênero chamado literatura aqui. Saindo daí, desta área da pecuária, estatística, agricultura, a minha ignorância é completa. E aí fica a pergunta, pô, a ignorância dele é completa, não sabe ler, o letramento dele se fez na prisão, ele dispensou os amigos que poderiam melhorar o livro. Então a gente esperava um livro com muitos problemas, e o livro é bem escrito, o livro é sofisticado. Entendam a inverossimilhança entre o narrador e o narrado, tá? O que mais? Vamos aqui então, tá? Bom mais. Ele também é uma pessoa, o Paulo Honório, que é totalmente contra o conhecimento. Reparem, o Azevedo Gondim está falando da Madalena, e ele pergunta, quem é que é essa Madalena? Ele vai dizer, uma mulher superior, professora, só os artigos que ela publica no Cruzeiro. O que diz o Paulo Honório? Desanimei. Ah, ela faz artigos? E o Gondim diz sim, muito instruída. Mas para o Paulo Honório já é um problema, tá? Essa instrução aí, tá? O que mais? Quando ele se casa com a Madalena, ele diz, eu tive durante uma semana o cuidado de procurar afinar a minha sintaxe pela sintaxe dela, mas não consegui evitar numerosos solicismos, desvios gramaticais. Mudei de rumo. Tolice, a Madalena não se incomodava com essas coisas. Reparem, o Paulo Honório, né, tentando falar bem como fala a Madalena, mas ele viu que não ia gerar ibope isso aqui também, tá? O que mais?
Quando ele conhece a Dona Glória, a tia da Madalena, o que vai acontecer aqui? Ele também vai perguntar quanto está ganhando, quanto é que a professora Madalena ganha? E a Dona Glória diz, olha, ganha 180 mil réis. E diz o quê? 180 mil réis? Mas como o diabo se sustenta um cristão com 180 mil réis por mês? Por que não aconselha a sua sobrinha a deixar essa profissão de professora, Dona Glória? Criem galinhas. Então, de novo, é sempre essa questão do anticonhecimento aqui do Paulo Honório, tá? Então isso fica bem marcado. Chega uma hora que o doutor Magalhães também está ali e começa a perguntar por que o Paulo Honório não coloca uma escola dentro de São Bernardo. E o Paulo Honório diz, escola, que me importava que os outros soubessem ler ou fossem analfabetos. Então eu estou colocando uma sequência aqui para vocês entenderem um pouco o Paulo Honório, tá? Outro, quando o Gondim pede para colocar uma biblioteca em São Bernardo, ele diz, mas biblioteca num lugar como este? Para quê? Aí o Gondim diz, por quê? A instrução é indispensável, a instrução é uma chave. A senhora não concorda, dona Madalena? E a Madalena diz, sim, quem se habitua aos livros? E ela não deixa nem completar a frase, o Paulo Honório diz, é não habituar-se. Interrompi. É não habituar-se. Então o Paulo Honório aqui, ele representa o anticonhecimento. Ele não vai ter um letramento regular, ele diz que não sabe ler, se exprime com dificuldade, tenta imitar inclusive um português na Madalena e não consegue, diz que o conhecimento dele é zero em letras, ignorância. Como é que ele escreve tão bem isto aqui, este livro? Este é o problema que eu tento entender aqui toda vez que eu falo sobre o São Bernardo. E outro detalhe, o Paulo Honório, o Graciliano Ramos diz que escreveu esse livro aqui, e quando ele escreveu, ele reescreveu, baixando um pouco o nível na linguagem, tentando deixar mais com cara de coloquial. E claro que a gente nota muito bem que ele se esforça, ele coloca lá pelo menos uns 11 ditados populares na boca do Paulo Honório, alguns desvios de verbo, mas isso não faz com que alguns detalhes nos saltem aos olhos. Como, por exemplo, o Paulo Honório diz assim, as pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de traduzir isto em linguagem literária. O que ele está dizendo? Eu vou escrever do meu jeito e as pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de traduzir isto em linguagem literária. Então ele crê que está escrevendo uma linguagem muito simples, mas não é esta a realidade. Esta é a verdade, é uma linguagem bem escrita, tanto que ele diz assim, as pessoas que me lerem terão, pois, um pois entre vírgula, que não é aquele pois explicativo, é aquele pois intercalado que é conclusivo, que quem está me vendo aqui faz redação, por exemplo, está dizendo, pô, nem eu faço isso em redação, deve estar se pensando, tá? Reparem que é sofisticado. Aqui, por exemplo, o capítulo 7, ele é uma maravilha, porque ele vai contar a história do Seu Ribeiro. Seu Ribeiro, que vai trazer o Seu Ribeiro para ser o guarda-livros em São Bernardo, simpatiza com esse Seu Ribeiro. O que diz o Paulo Honório? Dei-lhe alguma confiança a esse Seu Ribeiro, e ouvi a sua história, que aqui reproduzo, pondo os verbos na terceira pessoa e usando quase a linguagem dele. Reparem que o Paulo Honório para a narrativa para dizer que ele vai abrir um capítulo em terceira pessoa, colocando os verbos em terceira pessoa, saindo da primeira e tentando reproduzir quase a linguagem do Seu Ribeiro. Isso aqui não é qualquer narrador, é um narrador extremamente consciente do seu ato de escrita reflexivo. E vou mais longe aqui no capítulo 13, o finalzinho do capítulo 13, tá? Ele está terminando o capítulo e ainda falta um pouco mais de história. Ele diz assim, eu vou dividir um capítulo em dois. Realmente o que se segue podia encaixar-se no que procurei expor antes desta digressão. Repare, usa termos técnicos da literatura, digressão, essa volta, né? Mas não tem dúvida, faço um capítulo especial por causa da Madalena. Então, pessoal, é isso que eu tentei mostrar para vocês a partir de trechos do próprio livro aqui, o quanto é inverossímil, e vestibulares já apontaram isso aí, como por exemplo a FUVEST, já apontaram essa inverossimilhança do narrador que tem um letramento irregular, um semi-alfabetizado, que diz que não sabe ler, que se exprime com dificuldade, que o conhecimento dele é nulo no campo das letras, que é anti-biblioteca, anti-livro, anti-conhecimento, tá? E que usa recursos e que, pior de tudo, ele dispensou toda uma equipe que poderia fazer esse livro aqui bem escrito. Mas mesmo assim o livro é bem escrito. O livro salta aos olhos essa sofisticação de termos técnicos e tudo mais, tá? Então,
Se eu olho lá o João Valério, a narrativa dele, ok, do Caetés. Se eu olho lá o Angústia, Luiz da Silva, ok, são escritores. Agora aqui o Paulo Honório, com toda essa carga que ele nos diz, essa carga anticonhecimento dele, essa coisa irregular dele, não dá para acreditar muito, né? Então esse é o probleminha só desse livro aqui, tá? Então um grande abraço, deixem seu comentário aqui embaixo, pessoal, tá? E quem não leu, leia a oportunidade de ler esse grande livro aqui chamado São Bernardo do Graciliano Ramos.